Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Esta carta expõe a liberdade da pessoa que crê em Cristo com respeito à lei. Paulo declara que é somente pela fé que as pessoas são reconciliadas com Deus. E aí nós temos que entender que ele está falando de fé no momento de perseguição, no momento onde quem se tornasse cristão, entre os gentios, alguns achavam absurdo, mas a maioria não esquentava tanto a cabeça. Mas entre os judeus, sempre tramava alguma coisa contra o judeu que deixasse de ser judeu para ser cristão. Aquele que aceitasse Jesus como que viesse como sucessor de Moisés dentro da organização religiosa da terra, normalmente eles perseguiam. Por isso, tinha que ter muita fé. Já os romanos, quando viam seus concidadãos se tornando cristãos, eles achavam uma grande ameaça para a organização deles, porque os deuses deles eram os deuses lares. E as pessoas, principalmente os patriarcas, sabiam que quando eles morressem, eles se tornariam deuses para os seus filhos, para os seus descendentes, filhos e netos. E por isso, criava-se aquele mal-estar. Vai ter um Deus melhor do que nós? E, além do mais, a maioria dos imperadores se sentiam um Deus, ou um representante de Deus entre os homens. E se tinha um Deus que era justo, magnânimo, e eles eram mau e cruéis, como admitir que tivessem uma religião de bondade? Então, por isso que é muito trabalhado a questão da fé por Paulo, porque Paulo estava vivenciando as perseguições, vivenciando as pessoas irem para o circo, para serem martirizadas das mais variadas formas, seja sendo comido por feras, por leões, panteras, ou serem assassinadas com flechas venenadas ou com flechas incendiadas, e algumas vezes também queimados vivos. Os primeiros cristãos, eles deram literalmente a vida pelo Cristo e com muita coragem. Capítulo 1 de Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. E aqui ele começa então a fazer essa saudação, lembrando que ele vai falar para eles como representante de Deus e de Jesus, e também ele saúda todos os irmãos das igrejas da Galácia. Então era uma carta que deveria ser lida em todas as igrejas daquela região. A Galácia era a região, hoje é o centro da atual Turquia, aquela região central ali da Turquia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, observemos, que Paulo sempre coloca essa graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre. Ele lembrava que Deus estava acima de tudo e que Jesus era o representante e é o representante de Deus para os homens, o qual cedeu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Por que Jesus nos livra do pecado? Pecado é quando você transgride as leis de Deus e cria uma condição de adoecimento. O sentido original, o significado original da palavra pecado quer dizer errar o alvo. E nesse momento, se nós estamos errando o alvo, nós estamos tomando atitudes que não são tão boas, não são tão condizentes. Por isso, quando Jesus vem, ele mostra para as pessoas que não deveriam agir como agiam antes, com maldade, com perversidade, porque o mundo antes de Jesus era extremamente mau. A partir de Jesus, começa a transformação da humanidade. Nós deixamos de sair da expiação e entramos para prova e expiação. Então, a partir daquele momento, tinha aqueles que estavam expiando, tinha aqueles que estavam em prova, e também já tinha aqueles que estavam regenerando, que quem vivenciava o Evangelho plenamente, regenerava-se. Então, isso é bom que a gente entenda. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Qualquer evangelho que for anunciado
E naquele momento que Paulo estava trabalhando, trabalhando pelo Cristo, ele tinha lá todas as cópias do Evangelho, aquela deveria ser seguida. Não trazer outra com outras inscrições, com outros dados. Aí você fala assim, mas os espíritas seguem então o Evangelho segundo o Espiritismo, que é outro Evangelho. Não. O Evangelho segundo o Espiritismo são versículos do Evangelho comentados para facilitar o entendimento. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um novo Evangelho, é o comentário do Evangelho de Jesus. Pega as partes morais e comenta para nós entendermos as nossas responsabilidades. Portanto, os espíritas não apresentam mais um Evangelho, apresenta uma explicação do Evangelho. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Esse jeito de Paulo fazer as colocações eu acho fantástico. Ele faz uma pergunta, faz outra pergunta, e depois ele dá uma resposta que neutraliza aquelas duas perguntas. É um dom que ele tem, assim, muito especial, muito interessante. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E aí ele mostra que aquele Evangelho que ele está mostrando, aquele Evangelho que ele está levando para os seus irmãos, é um Evangelho que ele recebe segundo Jesus Cristo. É aquele que todos estudavam, aquele que todos deveriam procurar seguir. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E aqui ele confessa os erros que ele cometeu. Dentro do judaísmo ele era autêntico judeu. E até excedia, pela idade dele, ao extremismo que ele procurava seguir, que ele procurava praticar. Porque ele era zeloso das tradições dos pais. Ele fazia cumprir a lei de Moisés firmemente. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho a mim, para que o pregasse entre gentios, não consultei carne nem sangue. Aí ele mostra que, se ele foi convidado, ele já tinha sido preparado por Deus desde quando ele estava sendo gestado. E aí, ele tinha a fibra de trabalhar para Deus, tinha a fibra de seguir o caminho de ensinar o Evangelho. E nesse momento que ele decide que ele é chamado a divulgar o Evangelho do Cristo, ele não consulta nem a carne nem o sangue, ele não consulta os parentes dele. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que, já antes de mim, eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Nesse momento que ele se torna cristão, em Jerusalém eles queriam a cabeça dele, e em Damasco também, e ele vai então para a Arábia, onde ele passa lá alguns anos, conforme está dizendo ali, 3 anos, na companhia de Acla. E aí ele vai aprendendo o Evangelho, vai estudando, Gamaliel o instruía, para que ele pudesse sair dali com segurança para ser um divulgador do Evangelho. Então Gamaliel sabia onde ele estava, e o Acla, mas a esposa também sabia. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Depois de 3 anos no deserto, trabalhando o conhecimento do Evangelho, estudando o Evangelho, procurando sedimentar a informação do Evangelho, aperfeiçoando-se na técnica da tecelagem, aí ele tem condições
de voltar a Jerusalém e conversar com Pedro. Eu não vi nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Ele chega, e assim que ele chega a Jerusalém, o único que ele encontra é Tiago. Conversa com Tiago, começa ali para depois ele se apresentar para Pedro. E ele está dizendo que o que ele está falando é verdade, que é um testemunho que ele dá diante de Deus. Era uma forma deles dizerem, a gente fala assim, juro que estou falando a verdade. E ele testifica diante de Deus, quer dizer, ou diante de Deus testifico, está mostrando que ele estava falando com consciência da responsabilidade e do respeito que tem para Deus. Depois foi para a parte da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ele vai para a Síria, vai para a Cilícia, começa a fazer as suas pregações andando por aquelas regiões, mas ainda não conhecia as igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ele ia por outros caminhos, trabalhando aqueles ainda que não conheciam Jesus, que é um trabalho bem mais complicado. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. E aí ele tinha que ouvir aquilo. E as pessoas tinham um certo receio dele. Portanto, o nome dele era Saulo, e a partir de um determinado momento ele troca para Paulo, para ficar diferente, para ele mostrar que ele tinha sido modificado, que ele era outra pessoa. Mas todos ficavam muito ressabiados quando ele chegava para fazer as pregações, para divulgar o Evangelho. Porque eles tinham medo, porque antes ele perseguia e destruía tudo que era relativo ao cristianismo. E a partir daquele momento que ele se transforma, que ele encontra com Jesus, ele passa a ser um esteio e um pombo-correio da distribuição do Evangelho, porque ele foi para muitos lugares. Ele caminhou por toda a península, onde hoje é a Turquia, a península da Anatólia, e ali ele andou milhares e milhares de quilômetros. A pé, às vezes de barco, mas a grande maioria das vezes a pé. Ainda carregava todos os apetrechos dele de montar os seus equipamentos para fazer as suas tecelagens, para fazer o trabalho que ele aprendeu a fazer para se sobreviver, para se sustentar. Que o exemplo de Paulo, como fervoroso cristão, envolva o nosso coração, nos dê força para perseverarmos e para prosseguirmos a nossa caminhada rumo ao Pai.